Olá, meu amigo médico, você que tem interesse na área de saúde, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Ser Médico Podcast. Hoje nós temos aqui a grata presença, feliz presença da doutora Adriana Sayuri, cirurgiã plástica renomada internacionalmente. Eu sei que ela não vai achar engraçado eu falar, mas para nós você é muito reconhecida. Adriana, seja muito bem-vinda. É uma pessoa muito simpática, profissional aqui em Curitiba, em nossa cidade onde nós estamos, e que veio especialmente aqui hoje para gravar esse episódio do Ser Médico Podcast. Doutora Adriana, seja bem-vinda. Obrigada, doutor César. Muito obrigada. Me sinto lisonjeada de estar aqui com o senhor. Conte para nós um pouquinho. Quem é a doutora Adriana? Tá, então, assim, eu sou cirurgiã plástica, né? Eu fiz medicina, eu vim de uma família do interior do Paraná. Fiz medicina aqui em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. Depois eu fiz cirurgia geral e fiz cirurgia plástica. De que ano que você é a turma aqui? Quando você se formou na Federal? Eu me formei na metade do ano de 2007. 2007, bacana. Vou fazer 20 anos. Tá passando o tempo, hein? Que bom, né? Isso é experiência. Sim, sim. E depois... Você fez residência? Daí fiz cirurgia plástica, né? E acabei voltando mais para a área da rinoplastia, porque eu gosto bastante de rino, porque na faculdade eu cogitei fazer otorrinolaringologia. Gostava muito, tanto é que... Não sabia. Eu tinha vários trabalhos na otorrino, meu currículo era todo voltado para otorrino. E daí, quando eu fui passar nos estágios eletivos, eu me apaixonei pela cirurgia plástica. Entendi. Porque a gente tinha ali professores que gostavam muito do que faziam, né? No Hospital de Clínicas? No Hospital de Clínicas mesmo. Que legal. E daí aquilo me encantou. No começo, assim, fiquei pensando, fazer cirurgia geral, depois fazer plástica, são mais 5 anos, né? Será que não é melhor eu ir para otorrino, que é um pouco mais curto, né? Mas daí... fica aquela briga do ego com o superego, e daí falava mais forte mesmo eu ir para a plástica, e eu não me arrependo, porque acabo fazendo outras coisas também, não faço só isso, né? Não faço só rinoplastia, só nariz, acabo fazendo outras coisas também, e eu acho que eu me realizei na cirurgia plástica, né? E eu acabo fazendo rino porque a maioria dos cirurgiões plásticos não gostam de operar nariz, né? A maioria dos cirurgiões de nariz são otorrinos mesmo, né? Aqui em Curitiba, pelo menos, né? Nós, da plástica ali, muitos, né? Quando o paciente vai consultar que quer fazer rino, alguns falam até que não fazem mais, né? Acabam ficando só com a área corporal. Então, daí eu acabei indo mais ou menos por esse caminho. Depois nós vamos explorar bem esse assunto aí. Tá. Mas eu quero saber que além, qual que é a tua atividade no consultório? Você faz corporal também? Você faz mama? Eu acabo fazendo de tudo, de tudo. estética, tá. né? Que legal. A reparadora a gente acaba não tendo muitos pacientes, porque a maioria vai, né, em hospitais gerais, acabam indo, né, para um hospital mais geral para resolver, né, reconstrução de mama. Então acaba não chegando muito para mim. Mas cirurgia estética eu acabo fazendo um pouco de tudo: corporal, lipoaspiração, mamoplastia, blefaroplastia, né? Eu tenho uma curiosidade, vou perguntar para você aqui, é que eu acredito que o nosso ouvinte aqui, que está nos assistindo, também tenha. Tá? Por que alguns colegas da área hoje de cirurgia plástica, eles estão indo muito para corporal, sabe? Muito para mama e menos para face e até nariz. Alguns eu sei que ficam bastante na face. Isso. Mas por quê? Tem alguma razão? Os campos operatórios são muito diferentes, assim, o material, a habilidade, a finesse dos movimentos. O que acontece? Eu acho que isso conta também, né? A cirurgia corporal é uma cirurgia mais grosseira, né? A gente consegue esconder também nas roupas, né? A cirurgia de face, nariz, são cirurgias que os pacientes demandam mais, né? Você acha, assim, no consultório, que existe uma exigência diferente do paciente de face do paciente corporal? Com certeza. Né? Se você faz uma mamoplastia, a mama fica um pouquinho diferente, a paciente até tolera, porque fica escondido, ela vai ali talvez se queixar para você, mas é uma coisa que ela consegue esperar para a gente tentar resolver, se precisar de algum retoque, para tentar ajustar ali. Agora, quando é na face, elas ficam bem incomodadas, né? Então, daí elas incomodam mais nesse sentido de que ela está se olhando toda hora no espelho, né? Então, e fora o detalhamento da cirurgia também, né? Eu acho que é diferente. Na rino, a gente
tem que ter movimentos bem precisos, aqueles enxertos delicados, né? Fazer uma abdominoplastia, uma mamoplastia, né, é uma coisa mais grosseira, né? Não precisa de movimentos tão delicados, ser tão minucioso com detalhes, né, com milímetros, né, que acaba deixando a cirurgia um pouquinho mais difícil, né? E tecnicamente, existe assim muita diferença? Eu pergunto porque você faz tudo, você faz tanto a parte da rinoplastia, mas você faz também outras cirurgias, né? Existe assim, além dessa questão da delicadeza, dos movimentos, é difícil. Você vê o nariz com uma cirurgia com uma complexidade maior ou menor, ou de dificuldade em relação às cirurgias corporais? Eu acho que Sem hoje... desprezar quem faz só corporal, sabe? Mas assim, mais sim. tecnicamente, você acha que é diferente? Porque eu não faço a corporal. Então eu tenho essa curiosidade de entender como é que é. Eu acho que cada cirurgia tem o seu tipo de dificuldade, né? Agora, né, como eu acabo fazendo bastante rinoplastia, eu acabo achando mais tranquilo fazer o nariz do que fazer uma mama assimétrica, por exemplo. É isso que eu queria saber. Né? Mas assim, você tem um longo tempo de aprendizado ali para você conseguir pegar essas nuances, né? Prever coisas que podem acontecer no futuro, né? Então a rinoplastia tem muito isso, né? Às vezes sai da cirurgia lindo, mas se o paciente tem uma pele muito fina, você sabe que daqui a um tempo pode ser que aquela irregularidadezinha vai ficar aparente, né? Então, a gente vai ganhando, né, experiência. Então, hoje, para mim, isso é uma coisa que eu prefiro fazer o nariz do que fazer uma cirurgia corporal com mamas assimétricas ou uma reoperação de uma mama, por exemplo. Eu fico mais feliz quando eu estou operando o nariz. Que legal. E eu sei que você é muito talentosa, então parabéns, tá? Agora, conte para nós, vamos falar um pouquinho de rinoplastia. Qual que é a técnica que hoje você, assim, existe a técnica mais estruturada, a técnica mais, vamos dizer assim, de preservação? Qual que é a tua tendência, o que você mais faz? Eu já fiz de tudo. Tá, eu imagino. Mas das idas e vindas, onde é que você está hoje? Já passei por todas, agora estou fazendo um mix. Porque na residência, os meus preceptores da residência faziam sempre cirurgia fechada, alça de balde. Tá. Né? Então, eu aprendi assim. Daí, logo que eu saí da residência, começou aquele boom da estruturada. Né? Na Turquia, o pessoal, né, fazendo estruturada, colocando um monte de enxerto. Daí eu acabei, logo que eu me formei, indo para a Turquia acompanhar o Nazim. Excelente cirurgião, uma referência internacional, mundial. Isso. Daí eu fui para lá para aprender um pouco de, né, enxertos, porque a gente não estava tão habituado. Eu saí da residência, eu fiz, né, bastante rinoplastia na residência, mas sempre a técnica que os preceptores ensinavam, né? E daí fui. E daí voltei fazendo estruturada, porque daí você vê aquilo, acha interessante, né? E acabei fazendo estruturada. Aí fiz o Dallas, que também naquela época era mais voltado para rinoplastia estruturada. E daí passei um bom tempo fazendo estruturada e dando tudo certo. Daí veio essa onda de cirurgia preservadora. Daí, como a gente quer sempre estar atualizado, né, todo mundo falando que incha menos, que dá menos irregularidades na região do dorso, né, que realmente em pacientes de pele fina realmente a gente tem, né, com mais frequência. Acabei daí tentando aprender a rinoplastia preservadora. Daí eu fiz aquele curso do Nakamura, que é um cirurgião plástico lá de Brasília. Excelente cirurgião, Excelente, né? Também, maravilhoso para ensinar, didática. Uma didática espetacular. Didática espetacular. E fui para lá. Daí fiz uma semana lá e a gente teve um treinamento em cadáver. Voltei apaixonada pela cirurgia preservadora. Na verdade, ele faz híbrida, né? Ele preserva o dorso e estrutura a ponta, né? Daí voltei querendo fazer preservadora. Só que daí você começa a aprender, né? Aquela curva de aprendizado, né? Que toda cirurgia tem, né? Isso. Daí eu comecei a ver que em alguns casos ficava maravilhoso e em outros casos comecei a ter um pouco mais de retoques, principalmente do dorso. Fica uma gibinha residual às vezes, né? Entendi. Você tem que, às vezes, super corrigir durante a cirurgia, porque na hora ali parece que está super bonito, depois que começa a desinchar, fica aquela gibinha residual, né? Daí eu comecei a mesclar. Então, agora eu já sei em qual cirurgia eu sei que eu vou bem na preservadora, eu tento preservar.
E aquelas que eu sei que vou ter que baixar muito o dorso, vou ter que mudar mais, daí eu já vou direto para estruturada. Que Eu não sou bacana. nada enrolada, assim, sabe? Eu já decidi ali, já sei o que eu vou melhor e já vou para a cirurgia sabendo o que eu vou fazer. Daí. Que bacana, parabéns. Você tem, a gente brinca dentro do baú de técnicas cirúrgicas, várias opções, né? Várias técnicas que você pode usar. A gente tem que ter várias cartas na manga, né? Várias cartas na manga. Por isso que a gente tem que acabar aprendendo a fazer um pouquinho de tudo, né? Porque cada caso é um caso, né? Nariz nunca vai E ter cada um nariz igual, é né? é um nariz. O senhor faz mais o quê? Hoje eu estou na estruturada. Estruturada. Eu já fiz algumas voltas também. Mas eu sou da escola do Dr. João Manilha, do Hospital de Clínicas, na escola dos otorrinos, que era aquela cirurgia que o Converse fazia em Nova York, que é uma técnica, mais ou menos a técnica que você comentou, da alça de balde, isso aqui era com uma incisão mais intercartilaginosa, septocolumelar, e uma técnica que, ao meu ver, muito destrutiva. Por quê? Porque a gente fazia ressecções da cefálica, da cartilagem lateral, e às vezes até com pele. Pele, cartilagem. Então, os narizes começaram a fazer uma retração. E com o passar do tempo, a gente começou a trazer... eu faço parte dessa escola, então, para mim, era uma gambiarra. A gente trazia os fios de sutura, os pontos interdomais, ponto do chileno, ponto do não sei o quê, sabe, que a gente aprendia em congressos, para melhorar a definição da ponta. E o que acontecia? Os narizes começavam a fazer muita fibrose, muita retração da alar. Hoje eu olho os narizes que nós operávamos naquela época, eu vejo assim, nossa, como é que pode, né? Mas isso acontece. E aos poucos nós fomos mudando. Né? E eu confesso aqui, modéstia à parte, que eu sou um dos responsáveis por essa mudança. Em 2005, eu trouxe a técnica aberta lá para o hospital não no hospital de clínicas, mas para o hospital IPO, que depois o Dr. Marcos já fazia outro caso, ele acabou sendo uma técnica, hoje, pelo acesso aberto, estruturada, de referência no hospital. Sim. Mas essa técnica do delivery, que também nós fazíamos, eu acho que é essa que você fazia, Isso, né? Nunca tive bons resultados nas minhas mãos, nunca funcionou. Preservation, tentei aprender também, sabe? Confesso que não consegui aprender, né? Mas é uma questão, talvez, de eu não ter interesse, porque tudo que a gente tem interesse, a gente aprende, né? Sim. Então, eu comecei a fazer uma técnica no dorso um pouco mais conservadora, mas no sentido assim de não liberar as laterais, de não colocar enxerto, mas era assim uma conservadora de fazer uso do piezo no osso e fazer um shaving da parte cartilaginosa. Eu faço bastante isso. Então é uma espécie de tentar preservar, ser mais conservador. É um tipo de preservação, né? Mas não é aquela técnica clássica. Sim, impactação. E está indo, mas eu, na grande maioria das vezes, hoje, por causa dos resultados tardios, nem os spreader flaps eu tenho usado, eu tenho estruturado, sabe? Eu tive vários casos meus, não tenho vergonha de falar, eu falo para os pacientes, de revisão dos próprios spreader flaps. Assim, o que é? Você leigo, o que é um enxerto no dorso? Quando a gente diminui a giba cartilaginosa, a gente resseca, a gente pode virar parte do dorso, que são as porções laterais superiores, para dentro, ou colocar um enxerto do próprio septo, de cartilagem costal, para tampar o buraquinho que fica, não é isso, doutora? Sim. E eu uso o enxerto de cartilagem costal, cartilagem do septo. Tá. Nem que seja mini spreaders, sabe, assim, pequenininho, sabe, só na região de transição do osso com ali, só nessa região. Mas sem spreaders eu não tenho deixado pela retração que eu tenho visto em alguns pacientes tardios, sabe? Não são retrações, às vezes, que chamam atenção, não chega a ser algo tipo uma deformidade de ver invertido, mas eu vejo que fica uma pequena quebra da linha do dorso cartilaginoso com o dorso ósseo ali, e que eu acho que um pequeno enxertinho às vezes camufla. Sim. Então eu acabei ficando hoje na estruturada. Mas eu adoro a estruturada. E ponta? Você disse que você faz estruturada na ponta, né? A ponta sempre estrutura. Como é que é a tua estruturação na ponta? Se você permite a gente saber. Vamos abusar aqui da doutora Adriana. O que você faz, assim, de enxerto, ou não faz? É mais sutura mesmo? O extensor septal é quase 100% que eu faço. Que tipo de extensor você faz?
Depende da quantidade de material que eu tenho, né? Tá, Às vezes a gente tem digamos que você tenha bastante material, pode ser da costela ou do septo. Tá, E tem uma ponta que precisa estruturar. Tá, se eu tiver bastante material, eu gosto Tá. de fazer duplo, um de cada lado, para não tender a Bacana. lateralgia, né? Uhum. E quando tem pouco material, eu tenho que acabar escolhendo O lado fazer que você... lateral, né? Geralmente o paciente tem algum desviozinho, a gente tenta ficar daquele lado, né, que a gente quer contrabalancear. Então, quase 100%, né? Eu coloco um extensor septal. Ah, que tá? bacana. Daí, Fixo como se fosse lateral, com o bordo caudal do septo. Isso. Legal. Lateral. Daí, eu não sei se o Nakamura ele fala muito de uma técnica que ele chama de puzzle. Você já ouviu falar? Já que vi. ele tenta encaixar certinho, em vez de fazer a ressecção cefálica da alar como um todo, ele faz uma quebra na ressecção cefálica da alar. Daí faz menos retração de asa. Então, eu tenho feito esse puzzle. Se a cartilagem é forte, é retificada, eu faço só a ressecção cefálica com essa técnica, faço os pontinhos transdomais e interdomais e somente isso. Que bacana. Quando tem alguma fragilidade ou alguma deformidade da cruz lateral, daí eu acabo colocando um alarrinho articulado. Eu gosto bastante do alarrinho articulado. Né? Que eu acho que dá um brilho para a região aqui da alar, né? Bonito ali em alguns pacientes, né? E daí, quando precisa, eu coloco o alarrinho articulado. E quando a pele é muito grossa, eu gosto bastante de colocar um enxertinho onlay na ponta, ou um chin ali, para deixar um pouquinho mais o ponto luminoso mais marcado. Tá? Mas não invento muita moda. Eu acho que o feijão com arroz bem feito dá super certo. É isso né? aí. Se a gente fica inventando muita coisa, a chance de retrair, né? E complicar, sair do lugar, ficar assimétrico, né? Então, assim, se eu acho que não precisa, eu tento não colocar muito enxerto, né? Mas em alguns casos a gente precisa, né? Quando tem necessidade, assim, da parte funcional, você mesmo opera? Ou se chama um outro colega? Septo e corneto, geralmente eu faço. Que bacana. Né? Porque o septo a gente acaba tendo que fazer ali, Até né? por causa dos enxertos, né? O corneto também, se está com uma hipertrofia, eu faço. Quando é alguma coisa mais assim, pólipo, tem alguma coisa mais específica, daí eu peço para ir direto com o otorrino e volto para fazer depois a rino. Nós estamos num quadro muito da parte técnica, tá? Tá. Então não estranha eu estar te perguntando, mas nós temos curiosidade aqui, não? Tá. O pessoal tem curiosidade. Como é que fica a parte do uso do piezótomo? Se tem usado, não tenha? Eu tenho piezo, doutor. Faço ali a osteoplastia com piezo, gosto. Para fazer aquelas fraturas paramedianas, ele vai bem bonitinho, retinho, né? Às vezes, quando precisa ressecar aquele triângulo lateral do osso, que fica aquela espículazinha, ele é ótimo. Mas a fratura lateral, eu ainda prefiro fazer percutânea. Né? Nem aquela interna eu não gosto, que eu acho que fica a chance de ficar instável, a fratura é muito grande. Né? Então, eu aprendi com o Dr. Giovanni Cruz. Sim, é um excelente cirurgião, falecido Dr. Giovanni Cruz. Né? E faz uma incisãozinha minúscula na lateral da pele e ele vai com um osteótomo bem fininho. Ele falava, faz como se fosse o picote do papel higiênico. E daí você aperta com o dedo, né? Fica aquele picotezinho e aperta com o dedo. E eu acho que a fratura fica super estável, né? Porque ela fica firme. Ela fica aderida ao periósteo. Né? Então, internamente ainda tem a mucosa ali que está íntegra, você não descolou ela, né? Não sangra tanto. Não sangra. Né? Então, até eu ainda faço assim, porque eu gosto. Mas não fale ainda, porque eu acho que o que é bom tem que persistir. O modismo, às vezes, a gente tem que evitar, Adriana. E eu concordo com você. A gente até brincava que falam que o piezo não incha tanto, né? O primeiro que eu fiz a fratura interna, que eu tive que descolar tudo, inchou tanto. Eu fiz alguma coisa de errado, porque eles falam que você fazia a fratura com o peso, falavam, né, que não inchava quase nada, né? Então, a primeira que eu fui tentar fazer aquele full open, que você descola tudo para fazer a fratura lateral, ficou super inchada. Isso então, mesmo. ainda prefiro fazer, infiltro bem, espero um pouquinho, daí acaba sangrando menos, né? Fico ali apertando com uma compressinha gelada depois da fratura para não sangrar, não ficar tão roxo. Olha, ela está passando detalhes aqui de macetinha que ela tem na cirurgia, é isso mesmo. Então... E você faz com anestesia geral dos pacientes? Eu tenho feito com anestesia geral, eu também. prefiro. Não incomoda. A gente já tem muita coisa para se estressar. Se o paciente ficar se mexendo, não ceda direito, engasga, o anestesista entra, contamina.
Então, eu acho que é uma coisa a menos para a gente se estressar. E por o paciente é uma experiência, no meu entendimento, muito boa. Sim. Eu sei que a gente não deve dizer que é melhor para o paciente, porque cada um sabe a experiência que tem, mas eu vejo assim no pós-operatório, conversando com... Eu fiz muito tempo com anestesia local e sedação, os pacientes, assim, não senti nada, não vi nada, doutor César, acordei e já tinha acabado. Sim. Não é isso? Às vezes os pacientes ficam com medo de fazer geral, né? Mas a geral, né, eu acho mais até segura do que a sedação. Exatamente. Né? Nós já tivemos aqui uma colega anestesista, ela falou exatamente isso. Olha, nós, como anestesistas, nós temos muito mais controle da situação com a anestesia geral do que, né, anestesia local assistida ou local com sedação. Sim. Né? Então não precisa ter medo desse ponto, né? Sim. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Quero saber da Adriana. Tá. Adriana, família. Quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, o Vitor e a Isabela. Um casal. Um casal. Fui Bacana. premiada. Adoro ser mãe. Me realizei como mãe, era meu sonho, assim. Tive dificuldade para engravidar. Né? A gente acaba tendo que estudar, fazer residência. Daí, hoje em dia, a gente acaba decidindo ter filhos mais velhos. E daí, chega lá no momento que a gente quer. Às vezes não consegue, né? Como é que foi essa transição, vamos dizer assim, de médica residente, pós-residente para ter filhos? Você já tinha terminado toda a tua formação? Eu já tinha terminado. E você optou por isso? Optei, né? Porque no começo, daí você quer fazer estágio, você quer acompanhar alguns cirurgiões, né? É difícil bacana. ter filho, né? Atrapalha. Não é fácil, a maternidade. Não é fácil. Não é fácil. E daí, graças a Deus, deu tudo certo. Daí veio o Vitinho. Daí, 8 meses depois, eu já estava grávida da Isabela. Também foi assim, né? Um atrás do outro. Um atrás do outro, porque daí já, né, aquela parte mais difícil ali do começo, já foi tudo de uma vez, né? E o Vitor agora está com 9 anos, a Isabela com 8, então são bem próximos, assim. E agora estou na melhor fase, né? Que eles não dão trabalho, ainda não está naquela fase chatinha da adolescência, né? E é um desafio, sempre foi, né? Desde o começo ali, principalmente quando a Isabela nasceu, conciliar tudo. Porque a gente começa a operar muito cedo, né? 7 horas, se você... eu acho que, não sei lá na hipo, porque as cirurgias de vocês são mais curtas, mas na plástica a gente tem cirurgias muito longas. Então, se você não é, às vezes, o primeiro do dia, você tem que esperar terminar uma cirurgia de outro colega para você entrar depois. Então, você fica com o horário um pouco incerto. É difícil a gente organizar a nossa logística, né? E daí, para deixar as crianças na escola de manhã... buscar. Então, assim, o começo foi perrengue. A Isabela vivia doente, daí eu estava em cirurgia, a escola me ligava falando que ela estava com febre, que alguém precisaria ir buscar, né? E, infelizmente, às vezes, funcionários dão atestado, não vem, te deixa na mão, né? É difícil contar. Então, foi quase maior do que o desafio de ser médica, cirurgiã. Foi bem tenso. Eu não gosto nem de lembrar desse primeiro ano da minha segunda filha ali. Não gosto nem de lembrar. Tanto é que daí eu liguei para minha mãe um dia, eu falei assim, mãe, ou a senhora, minha mãe morava em Santo Antônio da Platina ainda, ou a senhora vem para me ajudar com as crianças, ou eu vou ter que parar de trabalhar. Assim, mas cansada, olheira, né? A gente dorme mal, aquela coisa toda, cobrança de todos os lados ali, né? Tanto da parte, às vezes, da família, das outras pessoas, né? As pessoas julgam muito a gente, que é mulher e trabalha muito, né? Porque alguns acham que a gente está, às vezes, priorizando mais o trabalho do que a família, do que as crianças, né? Então, ali no primeiro, ali eu senti um pouquinho isso, até colegas de trabalho mesmo, às vezes julgam, a família julga. Você sentia isso? Sentia, chorei muitas vezes. É mesmo, Adriana? Difícil? É difícil. Mas aí depois, daí eu liguei, teve esse episódio que eu liguei para minha mãe, a senhora precisa vir me ajudar, porque senão eu não vou dar conta. Daí deu certo dela se organizar depois de um tempo e vir para cá. Daí os meus problemas se resolveram, porque atrasou uma cirurgia, atrasei o consultório, eu tenho um backup de confiança que pode me ajudar, né? Então, nada como a nossa mãe, né? Então, a dona Neuza aí, maravilhosa, graças a Deus. Dona Neuza. Então, isso me ajudou bastante. Tem que ter um suporte por trás para aguentar tudo, né? Mas não é impossível. Não é impossível, não. Dá conta e a gente tem que fazer o nosso melhor. Eu acho que a gente não tem que ficar dando muita importância
Cada um tem uma realidade. Eu tenho colegas médicas que abandonaram a medicina para cuidar dos filhos. Eu sei. E se ela está feliz, ótimo, né? Isso mesmo. Mas para mim não. Eu me esforcei bastante para entrar em medicina, era meu sonho, né? Ser médica, amo o que eu faço, adoro trabalhar, sou até um pouco workaholic, sim. Entendi. Né? Então, para mim, se eu ficasse em casa só cuidando dos filhos, eu acho que ia ficar doente. Então, eu tenho que ter essa divisão, né? E agora eu consegui equilibrar. Eu sei que aprendi a como equilibrar ali os pratos, né? Quando eu vejo que, às vezes, eu estou pendendo um pouquinho mais para o trabalho e as crianças começam a dar algum tipo de problema, eu já seguro um pouquinho lá para dar um pouco mais de atenção aqui e assim a gente vai indo. Parabéns. É um equilíbrio. É um aprendizado, né? Forçado, na prática. Na prática. Aprende na dor. E as crianças estão com 7 e 8 anos hoje? 9 e 8. 9 e 8. 9 e 8. Agora já está indo para a tranquilo. escola, tudo. Sim, agora já se viram. Já. E como é que é teu dia a dia? Conte para nós um pouquinho. Você vai para o consultório pela tarde, à tarde? Você opera de manhã? Eu gosto de operar de manhã. Tá. Então, se tem cirurgia, né, eu sempre opero de manhã. Eu faço atividade física também todos os dias. Todos os dias? Das 5h30 até mais ou menos 6h30. Então, você levanta em torno de 5, 5h15? Eu levanto 5 horas. 5 horas, todos pessoal. Os dias. Aí, ó. Levanto 5 horas. Então, isso também foi um problema, né, depois da maternidade. Eu sempre gostei de fazer atividade física. E daí, que horas que você vai fazer atividade física? Você já trabalha o dia inteiro. Daí, chega em casa, você vai para academia, não vai ficar com os filhos, né? E daí, eu fui ficando até um pouco deprimida, assim, de não poder cuidar de mim, né? E daí, na época, eu lembro que eu li um livro, não sei se o senhor já leu, se não leu, vale a pena ler. Eu gosto de uma leitura. O Milagre da Manhã. Não li, esse eu não li. Leia, é muito bom. Muda, assim, a sua maneira de pensar, assim, na tua organização do dia. Então, esse livro falava que a gente tinha que fazer essas coisas tudo de manhã, antes do dia começar. E foi, assim, para mim... As coisas mais importantes, né? Caiu como uma luva para mim, porque daí não ficava com aquela culpa de não estar com as crianças, porque as crianças estavam dormindo, esse horário. Daí eu peguei um personal para ir na minha casa, e ele ia às 5h30 da manhã, a gente fazia ali os exercícios, e daí eu ia trabalhar, né? E à noite eu não deixava de ficar com as crianças, ficava com eles. E daí voltei, melhorou, assim, tudo, né? Melhora a disposição, melhora a saúde, melhora a autoestima, né? E a gente começa a voltar para a vida normal. E que tipo de exercício você gosta? Correr, academia? Eu faço um pouquinho de tudo. De tudo um pouco? Assim, segunda e quarta aí eu faço Muay Thai. Né, você faz Muay Thai? Muay Thai, para ter um pouco de cardio. Eu não gosto muito de fazer cardio, sabe? Daí o Muay Thai, assim, passa rápido, né? É diferente de correr na esteira, que parece que o tempo não passa, né? Então, é uma forma de eu fazer um cardio, que é um super cardio. É verdade. É um super cardio, e pelo menos 2 vezes a semana. Né? Daí, nos outros dias, durante a semana, eu vou para a academia mesmo, fazer musculação, e final de semana eu sempre tento dar uma corridinha no Barigui. Parabéns, é super ativa. Sou ativa, eu gosto. Olha aí, ó. Além de mãe, além de uma excelente profissional, atleta, porque está sempre fazendo exercício, sempre se movimentando. Eu gosto, sempre gostei. E como é que você vê hoje a questão de estar procurando sempre estar atualizada com congressos, cursos? Consegue algum tempo para isso? Ou se diminuiu, você dá prioridade para alguns tipos de cursos em relação a outros? Como é que está isso hoje? Hoje em dia eu prefiro fazer curso, doutor César. Os congressos hoje em dia são muito gerais, né? A pessoa tem ali 15 minutos para falar de um assunto, a gente não consegue, acaba pincelando muito superficialmente. Então, se eu quero, às vezes, me aprofundar em uma área, eu acho que curso é o melhor caminho, porque você se aprofunda mesmo, né, naquele assunto. Né? Por exemplo, rinoplastia preservadora. Vai lá, faz um curso só de rinoplastia preservadora. Né? Curso da mama lá com a cicatriz menor, que a gente chama de short scar. Né? Fui lá para Balneário Camboriú acompanhar o BAID, que faz short scar. Né? Eu acho que é a melhor forma da gente aprender e se atualizar. Né? Você vai direto ao ponto, né? Eu acho que é mais proveitoso. Né? Claro, é mais dispendioso também, né? Que hoje em dia os cursos estão bem caros. Estão bem caros, né? Estão bem caros, mas eu acho que o aproveitamento é melhor. Né? O congresso é assim, para a gente socializar, encontrar os amigos. É verdade, que é importante também. É importante também. É importante ter um pouquinho, né, de relacionamento, assim, que nem se falou, socializar. Importante. Adriana, como é que você vê hoje? A gente sabe que cada vez mais escolas de médicos se formando, escolas de medicina, né? E a cirurgia plástica,
ela é assim glamourosa para alguns, mas a gente sabe que tem, não na prática, no dia a dia, não é assim tão glamourosa, porque exige um sacrifício muito grande, né? Eu acho que, Muita dedicação, sabe? eu acho que Como é que se principalmente vê uma isso? exigência muito grande dos pacientes, né? Tá. E com as redes sociais, eu acho que isso piorou. Né? Você acha que Porque piorou dos últimos tempos para cá? piorou. É. Lembra quando a gente era residente, que a gente fazia ali, ficava às vezes algumas assimetrias, os pacientes vinham super agradecidos pela mudança, né? Hoje em dia, eles querem perfeição praticamente, né? E muitas vezes a gente não consegue, né? Eu brinco até com os meus pacientes, nem Deus conseguiu fazer igual, eu também não vou conseguir fazer, né? Quando são 2 mamas, 2 orelhas, né? Que elas querem 100% de simetria. Então, a gente tem que... Eu sou uma médica bem real com as minhas pacientes. Às vezes eu acabo perdendo o paciente, mas eu prefiro perder do que ela entrar com uma expectativa muito alta e depois eu sofrer. Porque é difícil lidar com essa expectativa muito alta que a gente sabe que, às vezes, eu não vou conseguir entregar, né? Né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que veio no retorno, estava com o nariz um pouquinho desviado e falei para ela, se isso não te incomoda, não vale a pena mexer, porque eu não tenho certeza se eu vou conseguir deixar isso melhor. Quando é um defeito assim, ficou uma gibinha residual, que eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer um retoque e entregar algo melhor, não discuto, vamos fazer, vai ser melhor, vai ficar melhor. Agora, quando é detalhezinhos que elas ficam se queixando, que às vezes é só naquela luz, né? O senhor deve ter também esses pacientes. Quando eu tiro foto nesse perfil, né? E que dá para perceber, eu não tenho certeza se eu vou conseguir melhorar. Né? Então, a gente tenta daí colocar a bola no chão para o paciente também entender a real, né? É preocupante, como cirurgião, né? A gente está diante de um caso assim, porque a gente sabe que você pode fazer a melhor técnica do mundo, né? Você pode colocar todo o teu coração, tua mente, teu físico ali para querer que o paciente fique feliz e nem sempre a gente consegue alcançar isso, porque nada é 100% previsível, né? Não é matemático. Não é matemático, né? Daí perguntar, o médico não estava com a mão boa. Não é isso, pessoal. Tem as condições do tecido, cirurgias anteriores, tem a própria cicatrização, tem uma série de fatores, a própria estrutura da anatomia, às vezes a cartilagem de um jeito, né, que não era bem como a gente gostaria que fosse, o tamanho dos enxertos não é o suficiente, a quantidade, é uma série de situação, né? É difícil, é um estresse constante a nossa vida. É um estresse constante. Mas é uma cirurgia que eu vejo assim que o resultado também é muito gratificante, né? Quando a gente consegue ter, nem que seja pequenas melhoras de pacientes que sofreram muito, né? Quando eu acho que a expectativa está bem alinhada, o paciente é bem instruído, entendeu o que você consegue entregar, entendeu as limitações que tem, geralmente é muito gratificante, né? É muito, né? Muda a vida do paciente, né? Isso mesmo. É muito gostoso receber isso, né? De volta, né? É o nossa maior recompensa. Alegria, né? Alegria, poder tirar foto, você vê que a pessoa volta até mais bem arrumada, maquiada, porque melhorou a autoestima, né? O nariz é só o começo. Eu brinco assim com meus pacientes. Se a autoestima vai bem, todas as outras porque áreas vão bem. Porque dali vai vir a autoestima e da autoestima melhor, como a doutora Adriana está colocando, tudo melhora, né? Adriana, como é que se vê, assim, dentro do que você faz hoje, da evolução não só da rinoplastia, mas da atividade profissional do cirurgião plástico para o futuro? Em termos assim de desafios, além da dificuldade, cada vez de maior exigência dos pacientes, mas assim, do ponto de vista da profissão. Como mulher, a tua profissão. Adriana, quais são os teus planos futuros? O que se espera? Eu acho que a dificuldade maior foi que eu já consegui meio que driblar, foi essa transição das redes sociais, né? Porque a gente não a gente não teve esse aprendizado, a gente se formou para ser médico, atendeu o paciente, resolveu, né? Então, eu ainda que não sou nem tão nova, mas nem tão velha, eu consegui me adaptar, porque não é fácil, né, doutora? A gente tem que se preocupar com tudo, descrição de cirurgia, a cirurgia em si, os problemas, e ainda assim a gente tem que gravar um vídeo, tem que fazer marketing, né? Mas aqui eu vou fazer um elogio ao público.
aqui, ó, pessoal, não deixem de acompanhar. Eu quero que você siga a doutora Adriana. Não é porque ela está precisando de seguidor, não é isso. Mas você faz, assim, uns reels, uns vídeos muito leve. Eu admiro, sabia? Assim, uns reels, assim, criativos. E quando você puxa para o lado, assim, da realidade... que hoje em dia a gente vê muita gente que não é que não fala seja... real. Não fala real. Uhum. Eu acho muito bacana isso, tiro hein? no pé, né? Mas é bacana. Eu acho que é um caminho. Sim, ia falar a verdade. Sim. Você mostra a realidade. Eu acho que assim, tem público para todo mundo, né? Tem público para todo mundo. Tem paciente que gosta de escutar a real, tem paciente que não gosta, né? Então, assim, vai ter público para todo mundo. E eu acho que a gente só ficar falando coisas boas é um tiro no pé, né? Porque todo mundo tem complicação, né? Todo mundo tem. Todo mundo tem resultado bom e resultado ruim, Mas né? é muito criativa a maneira como você faz. Parabéns. Obrigada. Você tem uma equipe que faz? Eu tenho um videomaker muito bom, que ele é criativo e ele me estimula, às vezes, a fazer algumas coisas, às vezes até que no começo, assim, era um pouquinho resistente. Então, parabéns a ele, porque o tá Thiago muito legal. Edith, manda um abraço para ele. Um abraço, Thiago. Gosta de parabéns. Eu gosto. E olha que eu tô desde 2021 nas redes sociais. Está desde quando? Se lembra, não? Aqui eu comecei fazendo, no começo eu tinha essas agências de marketing que ficavam só fazendo esses postzinhos que eles fazem igual para todo mundo, né? O que é abdominoplastia, o que é mamoplastia, né? Daí eu acho que faz uns 2 anos que eu comecei a fazer mais vídeos, mais com efeitos mais que chamam mais atenção, né? Entendi. Que daí o Thiago, ele acaba sendo um pouco mais criativo, tem 20 e poucos anos, né? A gente é um pouco mais resistente, não entende tão bem, né? Então, esse eu acho que foi o desafio maior e que eu acho que é o desafio da maioria dos cirurgiões plásticos da minha geração para frente, mais velhos, né? Que eles reclamam muito, né? De como que está o mercado agora, mas porque eles não estão participando, né? Eles não estão conseguindo entrar eles nessa... Eles não conseguiram ainda ajustar essa questão que hoje em dia tudo é marketing digital. Tudo a gente, até mesmo a gente procura, né? Você vai procurar lá um pediatra especialista em tal área. Você vai dar uma olhadinha para ver se ele tem um Instagram, né? Para ver, claro, né? Tem que ter sempre um bom senso, né? Tem muita picaretagem, né, doutor, nessa área também, né? Sim. Eu falo para os pacientes. Hoje mesmo teve uma que foi no consultório. Ela disse que foi numa profissional e para fazer essas subcisões que eles fazem nos glúteos, que colocam um monte de produto, que elas nem sabem o que estão colocando, né? Entendi. Daí eu perguntei para ela assim, mas ela é médica mesmo ou é de outra especialidade, né? Porque hoje em dia tem farmacêutico fazendo isso, tem enfermeiro, tem dentista, né? E daí ela falou assim, não, doutora, ela é médica formada em Harvard. Daí eu entrei ali, só dei um Google, né? Não tem nem residência. Daí eu falo, ela deve ter passado lá na frente de Harvard, tirou uma foto, ainda brinquei com ela, né? Porque assim, não tem nem residência, né? É médica mesmo, mas acabou, né, pegando essa área de glúteo ali, que a mulherada fica enlouquecida, né, querendo melhorar a celulite, que também não é uma coisa que a gente consegue resolver completamente, né? Todo mundo tem celulite, né? Ou se não tem, eu sempre brinco, se não tem, ou é filtro do Instagram, né? Foto manipulada, não existe mulher sem celulite. Olha aí, mulheres, não fiquem chateadas, a cirurgia plástica, doutora Adriana, está sendo muito realista aqui, dizer, eu entendo o que você está falando, mas isso acontece, né? Infelizmente. Eu acho que... Eu sempre digo assim, porque eu vejo também muita besteira, sabe? Tem muita. Desde o ponto de vista técnico até do ponto de vista comportamental. Sabe? Coisas assim que desnecessárias, né? E não estou falando de dancinha aí, de TikTok. Não, coisas assim até desnecessárias, não precisava, né? Mas eu acho importante assim, olha, cada um faz o que a sua consciência julgar melhor e não pode prejudicar o paciente, né? Só isso, não iludir, né? Sim. Porque aí é chato, né? Que é o objetivo principal, né? Não pode prejudicar. Agora, que as mídias sociais, Adriana, hoje nos ajudam muito, porque são as nossas páginas amarelas da época que nós tínhamos a lista de telefone. Né? Então, eu lembro da lista de telefone,
que quando a gente queria uma clínica, um profissional da área de saúde, a gente até procurava por especialidade. A cirurgia geral, cirurgia plástica, entrava lá nas páginas amarelas, cirurgia plástica, e tinha o nome das clínicas ou o nome dos profissionais. Hoje não existe mais isso. Né? Hoje tem o Google, né? E tem as mídias sociais. Que geralmente os cirurgiões mais antigos, eles acham que acaba sendo um queima-filme a gente ficar ali se expondo, né? Mas eu acho que tem perfil para tudo. Tem como a gente ir para uma linha mais séria, tem como ir para uma linha mais brincalhona. Depende de cada um, depende né? de cada um. E eu acho que se a gente deixar na mão do pessoal mais novo que está entrando, daí a gente perde o controle, né? Daí perde o controle. Eu acho que a gente tem que fazer sim e tem que mostrar a medicina de verdade, que na nossa época era uma medicina diferente, né? A gente fez medicina por dom mesmo, né? Por querer ajudar, né? Hoje em dia ficou muito tudo superficial, né? Dá até medo de precisar de uma emergência. Hoje em dia os médicos não sabem, alguns médicos, né, não são todos, claro, às vezes não sabem tratar infecção urinária, fazer diagnóstico de infecção urinária. Então, às vezes, quando eu tenho um paciente que precisa, que eu estou suspeitando de alguma coisa que eu preciso que vá ao pronto-socorro para fazer algum exame, eu sempre peça para o médico me ligar. Só no telefonema, como me passa o caso, eu já sei se eu tenho que ir lá pessoalmente ou não. Quando eu vejo que a pessoa não está muito por dentro ali, que está falando bobeira, eu vou pessoalmente ali para ver, né? Às vezes eu acho que eu sei mais clínica médica do que alguns clínicos. Olha aí, importante, né? Que a gente fazia medicina mesmo, né, doutor? Na nossa época, fazia todos os estágios, passava pela clínica médica, né? Passava por tudo, né? Então, a gente acabou aprendendo uma medicina geral, né? Não só numa área. Hoje eles entram já querendo, eu quero fazer tal coisa. Já entram naquela área, só foca naquilo e não sabe nem tratar uma infecção urinária mesmo. Né? Doutora Adriana é médica, né? De fato. Eu acho que eu fui uma das últimas gerações ali de médicos. Você acha? 2007, 2008, depois o pessoal já sai muito... Já começou a ficar, piorar ali a qualidade. Eu acho que abriu muitas faculdades também, né? E acabou meio que banalizando um pouco a medicina. Você tem a oportunidade de trabalhar com residentes ou não? Agora não mais, mas eu fiquei bastante tempo lá no HC. No Hospital de Clínicas? No Hospital de Clínicas. Quando eu terminei a residência, na época ainda podia ter médico voluntário, daí eu fiquei como voluntária lá, porque daí foi lá que eu consegui pegar um pouco mais de mão na rina, na estruturada, né? Porque a gente acaba fazendo muitos lá, né? Tem paciente. E daí depois teve aquele concurso da IBSER, que eles não deixaram mais ter... Daí você saiu daí? Não, daí eu entrei ainda, passei no concurso, ainda fiquei um tempo, daí na pandemia... começou aquela confusão toda, que daí não tinha cirurgia, eles queriam que a gente ficasse atendendo Covid, daí eu acabei saindo. Mas eu gostava. Eu acho que o hospital universitário a gente aprende bastante. A gente aprende bastante, né? A gente fica com jovens, que daí também a gente não fica tão antiquado, né? Daí fica ali com os residentes, aprende um monte de coisa, né? E você tem que estar o tempo todo estudando, né? Porque está o tempo todo ali discutindo casos, residente perguntando, né? Mas agora não tenho mais esse contato. E hoje você estava comentando que você atende à tarde os pacientes? Sim. Se eu tenho cirurgia, eu prefiro operar de manhã. Daí você opera de manhã e à tarde consultório. Vou para academia, volto, Tem já dias levo minha fixos de cirurgia ou não? Não, se tiver paciente para agendar, eu prefiro fazer de manhã e daí à tarde eu faço consultório. Daí quando assim, não tem cirurgia nesse dia, daí as meninas abrem o consultório de manhã também. Né? Daí você atende de manhã. Daí eu atendo de manhã, se não tem cirurgia naquele dia. Mas é uma rotina muito assim controlada. Bem controladinha. Né? Eu estou vendo que você é bem metódica, né? Assim, você tem os horários certinhos, não tem? Sou metódica. Sou metódica. Sou metódica, tento ser pontual. Eu não gosto de me atrasar com os pacientes. Se eu fico muito atrasada, eu já começo a ficar estressada, né? Às vezes acontece alguma intercorrência ali, que um paciente demora mais, né, do que o esperado, eu já fico estressada. Então isso que eu ia te perguntar, hoje você está com 2007, quase 20 anos, né? De formada, não é isso? Sim. 20 não, você está com 18 anos, 19 anos, né? 19 anos. Você se estressa com alguma coisa na medicina ainda? O que te estressa? O que me estressa? Você falou que a consulta, às vezes, passa um pouco assim, tem pacientes, isso te incomoda?
Eu não gosto de ficar atrasada. Tá. Então, assim, às vezes quando eu percebo que eu estou muito atrasada, eu já vou avisando as minhas. Já avisem os próximos pacientes que eu estou me atrasando, Você né? fica preocupada. Preocupada, mas não é assim um estresse, né? Assim, complicações, né? Que a gente sempre se estressa, né? Mas o que é uma complicação que você se estressa, assim? Porque você já tem uma experiência grande e um tempo de medicina. Por que eu pergunto? Porque eu não me estresso, sabia, Adriana, hoje? Não, eu preciso melhorar essa minha inteligência emocional em Ah, é? relação às Boa. complicações. Aham. Mas o que Eu é tenho um amigos que... resultado inestético? Algo que o paciente não ficou feliz? O que é? às vezes resultado Ou um inestético. sangramento? O que te incomoda, às vezes, assim? O que você fica preocupada quando você opera, no pós-operatório? Se eu tiver complicação, se alguma coisa não vai bem, por exemplo, uma necrose de areola, às vezes você vai reoperar uma mama, né? Ah, É muito entendi. comum ter, às vezes, Fica um uma... pouquinho mais escura a areola ali. Isso, daí Tá. pode perder a areola, e daí isso super estressa a gente. Porque Ah, pensa, entendi. ela fica sem areola, daí é um Tá. longo período para a gente cicatrizar aquela ferida, reconstruir a areola, né? Mas hoje em dia Entendi. eu estou mais tranquila. Antes, qualquer complicação, eu ficava taquicárdica, nervosa, queria ficar vendo o paciente todo dia, né? É esse ponto que eu queria. Hoje não é assim. Hoje eu já estou um pouco melhor, né? O que Tá. me estressa mesmo, às vezes, o paciente falar que está com falta de ar no pós-operatório, porque daí a gente pensa em trombose, TEP, né? Então, por isso que às vezes eu mando Falou que está com falta de ar, eu já falo, olha, vai para o pronto-socorro, vai lá para Nossa Senhora ou para algum hospital mais Entendi. próximo, pede para o médico me ligar, avaliar e me ligar, né? Que é a complicação mais grave que a gente tem, né? Então, isso me estressa bastante. Eu perco o sono. Isso me tira o sono. Não, e com razão, né? Porque você fica preocupada, né? Hoje eu aprendi assim, ó, se é uma complicação que eu vou conseguir resolver, tá bom, durmo tranquila, 9h30 tô indo dormir, né? Tá. Agora, quando é algo assim que eu já fico um pouco mais preocupada, me tira o sono. Será que eu vou conseguir resolver isso? Mas e quando você não consegue, você pede ajuda? Peço. Isso peço. acontece. Acontece. Que bacana. Acontece. Uma vez eu tive um paciente, uma rino, Tá. era uma rino septenária. Tá. Ele já tinha operado 6 vezes. Você estava realizando a A sétima. 7ª cirurgia. É um caso muito complexo. E aí ficou lindo, o nariz saiu lindo da cirurgia. No primeiro retorno, ele começou a apresentar uma necrose da mucosa da columela, aqui do septo da columela, com exposição dos enxertos da costela. Esse, eu cheguei até a emagrecer. Porque foi um longo período fazendo nanofet, PRF, vendo ele toda semana. Daí eu lembro que eu estava fazendo aquele curso de rinoplastia preservadora. E daí a gente tinha um grupo bem grande de pessoas discutindo rino. Eu lembro que eu mandei no grupo e todo mundo, assim, ninguém sabia como resolver aquilo. Aquilo realmente me estressou bastante. Mas depois, graças a Deus, consegui rodar um retalho lá de mucosa, que um cirurgião plástico que eu nem conhecia, como existem pessoas boas, né? Que legal. Um cirurgião plástico que eu nunca nem conhecia, ele me mandou no meu particular no WhatsApp. Falou assim, olha, eu já tive um caso semelhante, tenta rodar um retalhinho do assoalho nasal. Daí me deu todas as nuances, assim, roda bem maior do que você acha que precisa, porque isso retrai. Ele já foi me dando, assim, os pulos do gato. Sim. Daí eu consegui cobrir e não perdeu o enxerto, né? Porque imagina, né? Já estava o nariz extremamente cicatricial, né? Claro, não ficou lindo, maravilhoso, mas ele está satisfeito, voltou para fazer depois a blefaro comigo. Olha aí, ó. Né? E eu costumo dizer que só derrapa quem corre muito, sabe? Carro que anda devagar não derrapa, é difícil. O que é? Que todos nós vamos passar por isso, né? Sim, não complicações todos têm e sair um pouco de lado com o carro é uma analogia que eu estou fazendo aqui, porque você está em alta atividade, alta performance, alta complexidade, você vai sair um pouco, vai acontecer alguma coisa inesperada ali que, na grande maioria das vezes, se corrige, mas às vezes ele fica saindo fora. E a correção é tardia, ou às vezes não consegue nem corrigir. Né? Uhum. Daí o senhor me perguntou sobre o que me estressa. Às vezes pacientes assim muito exigentes, fora do normal. Mas você opera paciente muito exigente? Você consegue perceber quando é muito exigente? Eu tento triar bem no pré-operatório, mas algumas passam batido, né? Enganam bem a gente. Parecem super vozinhas no pré e depois no pós elas acabam mostrando, né, a verdadeira personalidade. Daí isso cansa a gente.
as mensagens, às vezes de madrugada, né? Ah, não estou satisfeita, né? Eu já tive paciente assim que me estressou. Isso estressa. E nem era por causa de um resultado ruim, às vezes era uma coisica de nada ali que, né, não é uma Que é coisa, desproporcional. não é desproporcional, não é uma complicação, né? É um resultado que relativamente bom, talvez não tenha ficado maravilhoso como ela imaginava, né? Mas é um resultado bom e cobrança em cima daí isso estressa a gente. Você costuma fazer uma triagem, não é uma triagem, um protocolo com uma avaliação, eu não chamo de avaliação, eu chamo de orientação pré-operatória com uma psicóloga? Então, quando eu tive esse caso dessa pessoa dessa paciente que eu comentei com você, né, que me estressou bastante pelo nível de exigência, eu comecei a pedir para aquelas que eu achava que era muito exigente, a minha irmã é psicóloga. Olha aí, Daí eu ó. pedia para ela avaliar antes, falava, olha, não tem custo nenhum para você, mas eu quero que você passe com a psicóloga para que ela, né, tente triar alguma coisa ali, né, de anormal. Tá? Mas, assim, não é para todas que eu peço isso, né? Só para aquelas que eu acho que realmente está com uma expectativa irreal, né? Tem paciente que tem uma expectativa irreal, totalmente irreal, que a gente não vai conseguir atingir. Bacana. Adriana, para mim foi muito interessante bater esse papo com você aqui no Ser Médico. Você é uma pessoa muito sincera e aberta, né? Eu vi que você fala o que tem que falar, né? Sou. E isso é algo assim de muito valor na nossa área, porque a gente sabe que a cirurgia plástica, eu faço muita plástica de face, mas nariz também, a gente vê que os desafios são enormes e a gente vê de tudo, essas expectativas, as angústias, pacientes que nos enganam, camuflam, né? Uma personalidade, e não é, veja, não estamos falando isso para criticar, mas isso acontece no dia a dia. Hoje as pessoas se protegem de várias maneiras, talvez seja uma proteção, uma defesa, a gente tem que entender que tem um outro lado também. Mas eu vejo que isso é para mostrar também que na nossa atividade profissional a gente tem que estar preparado, né? Para lidar com esses tipos de situações, mas também preparado do ponto de vista de inteligência emocional. Exatamente. Porque é por isso que o Dr. César é triatleta. O esporte é uma fuga. Eu acho que o esporte ele é uma ponte, um equilíbrio, Uma válvula sabe? de escape. Entre esses extremos. Antidepressivo natural, né? É o antidepressivo dopamina, ansiolítico natural. serotonina, é um ansiolítico, ele te ajuda a tentar entender um pouquinho essas dificuldades aí, essas faltas de ar, essas angústias que nos dão antes da prova, durante. Isso. Mas é muito bacana. Por favor, deixe uma mensagem aqui para os nossos ouvintes que estão nos assistindo, ouvindo, né, que você gostaria em relação à tua atividade profissional, o teu consultório, ou até para os novos médicos que estão querendo entrar na área da cirurgia plástica. Tá. Eu acho que para os médicos, os estudantes que estão pensando em cursar medicina ou que já estão cursando medicina, eu acho que o mais importante, eu acho que ter uma boa formação médica antes de ter uma boa formação especializada, né? Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que ser um bom médico, né? E não nichar logo já no começo, tentar aprender um pouco de tudo, não pular estágios, né? Fazer todos os estágios possíveis que a universidade oferece, que eu acho que isso faz muita diferença e vai fazer mais ainda no futuro, né? Por causa desse problema que a gente está tendo de muitas universidades, algumas até, né, sem condições de ter uma preparação boa, né? Então, quem sabe um pouco de tudo, quem é um bom profissional, eu acho que vai se destacar, porque vai acabar fazendo um tratamento mais completo. Bacana. Onde é que é o consultório da doutora Adriana? O meu consultório agora é na frente do Hospital Pietá, ali na Rua Solimões. Tá. Né? É um hospital só de plástica e acabo fazendo a maioria das minhas cirurgias ali mesmo, né? Porque pela proximidade. Ótimo. E é isso. E quem quiser entrar em contato com a doutora Adriana, como é que faz? É pelo Instagram, por onde? Você tem algum contato? Eu tenho Instagram, né? Tá. @doutora.adrianasayuri, _cirurgia plástica. E daí, de cabeça, não sei o celular do consultório. Não, tem mas, lá. mas ali dá para acessar, tem o né? link, Tem o pode link. acessar direto. Tá. Bacana. É Mais uma isso. vez, obrigado. Eu que agradeço, doutor. Foi um prazer. Que isso. Quero que você venha mais vezes aqui. Já convidei aqui a doutora Adriana para fazer um canal dela aqui, da plástica
da rinoplastia dela, da plástica da face, enfim, contar aqui casos interessantes. Eu agradeço você que está nos assistindo, né? Peço para você assistir os episódios anteriores do Ser Médico Podcast. Nós estamos no YouTube, no Spotify, nas principais redes sociais. Para nós é uma honra ter os nossos ouvintes aí por perto. Nós aprendemos com vocês através das perguntas que vocês nos fazem. E agradeço mais uma vez a tua presença, Adriana, você ter vindo aqui com a gente. Muito obrigada, doutor. Tá, obrigado. Foi uma honra. Obrigado, Adriana. Obrigada.